Vênus gira uma vez a cada 243 dias. Seu dia é mais longo que seu ano. Isso a torna diferente de quase tudo o que observamos no sistema solar. Disseram-nos que Vênus estava morto, apenas uma fornalha de nuvens tóxicas e rocha derretida. Mas, e se isso fosse apenas metade da verdade? Por décadas, sondas soviéticas pousaram em Vênus, enviaram dados e depois, misteriosamente, ficaram em silêncio. Fotos desapareceram e leituras foram descartadas. Em 5 de março de 1982, a sonda Venera 14 da União Soviética pousou com sucesso. E só agora, com a tecnologia moderna e arquivos desclassificados, estamos começando a ver o que eles podem ter escondido o tempo todo. O que a União Soviética encontrou em Vênus não apenas confundiu os cientistas, mas os aterrorizou. E isso pode reescrever tudo o que pensávamos saber. Uma sonda espacial soviética alcança o planeta mais quente do sistema solar. Vênus é realmente um lugar inóspito. O planeta que a ciência abandonou, mas que os soviéticos não deixaram de lado. Vênus é o planeta mais parecido com a Terra em tamanho. E ainda assim, pode ser o mundo mais hostil do sistema solar. Imagine estar em um planeta onde o ar o esmagaria. O calor derreteria chumbo. E a chuva, se chegasse ao solo, seria feita de ácido sulfúrico. Isso é Vênus. A temperatura da sua superfície é em média superior a 900 graus Fahrenheit, 475 graus mais quente que a superfície de Mercúrio, apesar de estar mais distante do Sol. A pressão atmosférica é 90 vezes a da Terra, o equivalente a estar a 3.000 pés debaixo d'água. E as nuvens são uma névoa sufocante de dióxido de carbono misturado com ácido sulfúrico. A maioria das agências espaciais olhou para esses números e se afastou, mas não a União Soviética. Entre as décadas de 1960 e 1980, enquanto os Estados Unidos se concentravam na Lua e em Marte, os soviéticos ficaram obcecados por Vênus. Através do seu programa Venera, eles lançaram mais de 30 missões para o planeta. A maioria falhou. Algumas nunca sequer deixaram a atmosfera da Terra. Mas a URSS continuou insistindo e tentando. Por quê? Em 1970, a Venera 7 se tornou a primeira espaçonave a pousar em outro planeta e transmitir dados de volta para a Terra. Durou apenas 23 minutos, mas, para os cientistas soviéticos, isso foi suficiente para provar que o impossível era possível. Então vieram Venera 9 e 10 em 1975, enviando de volta as primeiras fotografias em preto e branco da superfície de outro mundo. As imagens mostravam pedras planas e rachadas sob um céu assustadoramente alaranjado. O mundo assistiu em admiração. Pela primeira vez, a humanidade viu o solo de outro planeta. Mas as joias da coroa do programa Venera vieram no início da década de 1980. Venera 13 e 14, lançadas em 1981, eram monstros tecnológicos construídos para suportar o inferno. Elas sobreviveram mais de 2 horas na superfície venusiana, muito mais do que qualquer sonda antes delas. Eles enviaram de volta imagens em cores, gravações sonoras dos ventos venusianos e até realizaram análises de composição do solo com instrumentos a bordo. Foi a visão mais direta de outro planeta que a humanidade já havia alcançado, e ainda assim, a maior parte desses dados desapareceu silenciosamente. Ao contrário da NASA, que regularmente liberava conjuntos de dados inteiros para análise pública, a URSS apenas publicava fragmentos. Sequências inteiras de fotos estavam ausentes. Metadados haviam sido removidos, as imagens compartilhadas estavam desfocadas, cortadas ou editadas. E quando questionados, os oficiais soviéticos davam respostas vagas, muitas vezes descartando os pedidos como classificados ou irrelevantes. Ainda assim, os soviéticos continuaram. Em 1984, a missão soviética final para Vênus, Vega 2, foi lançada com apenas um módulo de pouso, mas uma sonda de balão projetada para flutuar na atmosfera superior. Por que balões? Porque é onde as condições são mais semelhantes às da Terra. As temperaturas são gerenciáveis, a pressão é suportável. É onde alguns cientistas teorizaram silenciosamente que a vida, se existisse,
poderia estar escondida. Então, de repente, as missões pararam. A URSS colapsou e nas 4 décadas seguintes, a exploração de Vênus praticamente cessou. A NASA voltou sua atenção para Marte. A SA e o Japão se aventuraram em estudos atmosféricos, mas ninguém pousou nada novo, exceto os soviéticos, que já haviam pousado, tirado fotos e medido picos atmosféricos estranhos, e que, curiosamente, nunca nos contaram a história completa. A questão tem assombrado os cientistas por anos, e agora, até Joe Rogan se pergunta: por que a União Soviética dedicou tanto esforço a um planeta que todos os outros abandonaram? O que eles encontraram lá que os fez permanecer? A resposta pode não estar no que eles disseram, mas no que esconderam. A reanálise de 2012 que mudou tudo. Em 2012, uma tempestade começou a se formar na comunidade científica, provocada não por uma nova missão ao espaço, mas pela reexaminação de dados antigos soviéticos. No centro desta tempestade estava Leonid Sanformality, um físico russo e pesquisador veterano do programa Venera. O que ele descobriu reabriria questões que os cientistas pensavam estar enterradas há muito tempo e provocaria uma das reivindicações mais controversas na ciência planetária moderna. Sanformality não era um estranho ou teórico amador. Ele havia trabalhado de perto nas missões Venera durante a era soviética. Décadas após o término das missões, ele voltou às imagens de superfície da Venera 13, particularmente as fotos panorâmicas de alta resolução que o módulo de pouso havia transmitido da superfície infernal de Vênus em 1982. A maioria tratou essas imagens como relíquias históricas que eram notáveis. Sim, mas há muito desatualizadas. Sanformality não as via dessa forma. O que chamou sua atenção foram 3 objetos anômalos que não deveriam estar lá, ou, no mínimo, não deveriam ter mudado entre os quadros das imagens. A primeira anomalia era um objeto em forma de disco, parcialmente embutido na superfície, perto de um dos braços mecânicos do módulo de pouso. Em um quadro, o objeto parecia sólido e claro. No seguinte, ele havia se deslocado ligeiramente. Não era muito, mas o suficiente para levantar suspeitas. Se Vênus é um mundo morto, nada deveria estar se movendo. A segunda anomalia era mais inquietante, uma forma semelhante a um escorpião. Tinha múltiplas protuberâncias, quase como pernas, com um corpo que parecia se curvar ao longo do terreno rachado. Sanformality notou que a sombra do objeto havia mudado entre os quadros, ficando mais longa e mudando de direção, apesar de não haver mudança na posição do módulo de pouso ou na hora do dia. Isso não era um truque de luz. Algo havia alterado sua forma ou posição. O terceiro era o mais mecânico. Um fragmento ou placa semelhante a metal visto em uma imagem perto da borda de uma rocha, depois ausente na próxima. Teria sido deslocado pelo vento? Isso era improvável, pois a atmosfera de Vênus, embora densa, não é conhecida por ventos fortes na superfície. Venera 4 entrou na atmosfera de Vênus e realizou as primeiras medições de sempre da atmosfera de outro planeta. E mesmo que fosse, essa peça parecia densa e sólida, o que era resistente ao tipo de deslocamento que se poderia esperar de um fragmento de papel ou poeira. Em um artigo publicado na Solar System Research, Sanformality sugeriu algo que quase ninguém na ciência convencional ousou propor. Esses objetos podem ser organismos vivos ou evidências de movimento ativo na superfície de Vênus. Ele foi cuidadoso com suas palavras, mas a implicação era clara. Não eram falhas de câmera ou erros de sensores. Eles mostraram movimento, variação de sombra e mudanças de posição consistentes com motilidade, a capacidade de se mover voluntariamente em Vênus. Mas a reação foi rápida. Cientistas ocidentais e céticos descartaram as descobertas como artefatos de imagem clássicos causados por reflexo de lente, saturação do sensor ou ótica soviética antiga lutando em altas temperaturas. Eles argumentaram que as condições severas fritariam qualquer estrutura biológica em segundos. Afinal, os próprios módulos de pouso Venera duraram apenas minutos a horas antes de sucumbirem. Então, o que foi? Um mau funcionamento da câmera, que coincidentemente imitou um movimento realista?
Distorção ambiental devido à refração do calor? Ou algo pequeno, alienígena, imóvel, rastejou pelo campo de visão do módulo Venera? A teoria de Ksan-Fomalhaut não afirmava certeza. Para Joe Rogan, isso levantou uma questão impossível de ignorar. Se Vênus está morto, por que as fotos mostram coisas que se movem? E talvez ainda mais assustador, o que mais está escondido nessas antigas fotografias soviéticas que ninguém jamais se deu ao trabalho de olhar duas vezes? As respostas começariam a surgir no ano seguinte em um arquivo que ninguém esperava. Os arquivos que esconderam fotos desclassificadas de 2020 causam pânico. Em 2020, um arquivo da era soviética em Moscou foi silenciosamente aberto para pesquisadores limitados sob uma iniciativa de desclassificação. Dentro, havia algo que ninguém esperava. Um arquivo selado contendo fotografias inéditas das missões Venera 13 e 14, tiradas por sondas soviéticas que pousaram na superfície de Vênus no início da década de 1980. Estas não eram as imagens oficiais limpas que apareceram em livros didáticos ou exposições de museus. Esses eram quadros brutos, alguns claramente adulterados, e outros simplesmente deixados para deteriorar. O que aconteceu a seguir reacenderia uma das questões mais assustadoras na ciência planetária. O que exatamente os soviéticos encontraram em Vênus? As imagens recém-encontradas estavam em mau estado, com arranhões, borrões, marcas de tempo ausentes. Nebulosidade inexplicada e obstruções geométricas afetavam quase todos os quadros. Algumas pareciam ter sido intencionalmente danificadas. Em múltiplos quadros, distorções em linha reta sugeriam o uso de ferramentas analógicas para bloquear seções, talvez durante o desenvolvimento físico do filme ou impressão de imagens. Quando os arquivos foram rastreados até seu registro de arquivo, os pesquisadores descobriram algo ainda mais perturbador. As fotografias estavam classificadas sob autorização militar, não científica. Isso significava que o que quer que os Landers Venera capturaram não era apenas considerado ciência, mas era visto como um segredo de Estado. Mas os pesquisadores modernos tinham uma nova vantagem que os cientistas originais não tinham: ferramentas de aprimoramento de imagem com inteligência artificial capazes de esclarecer dados de baixa resolução ou corrompidos. Quando começaram a alimentar os quadros brutos em filtros neurais e restauradores digitais, algo incrível e perturbador emergiu debaixo da estática. Sob o ruído, analistas começaram a identificar texturas semelhantes a células em formações rochosas. Eram aglomerados que pareciam se repetir em padrões estruturados, não típicos de erosão ou acúmulo mineral. Outros avistaram filamentos semelhantes a ramos, finos e ramificados, como hifas de fungos ou formações de coral, correndo ao longo das bordas das lajes venusianas. Em uma imagem aprimorada, uma formação de ondulação distinta apareceu ao redor de um aglomerado de rochas, como a leve perturbação concêntrica causada por crescimento lento ou uma camada orgânica se expandindo pelo solo. Essas não eram formações aleatórias, elas mostravam organização. Joe Rogan não pôde deixar de se perguntar por que essa foto foi enterrada e por que não foi divulgada em 1982. E mais importante, o que os soviéticos sabiam naquela época? Ele abordou o mistério de forma direta, dizendo que se essas imagens são reais e foram tiradas há décadas, então o mundo perdeu 50 anos de informações. Porque se texturas biológicas e movimentos estranhos foram todos registrados pelas missões Venera, e se foram intencionalmente enterrados, então isso significa que a humanidade pode ter tido sua primeira evidência de vida alienígena não de Marte ou Europa, mas de Vênus, e foi ignorada, ou pior, encoberta. Mas talvez o mais perturbador fosse um único quadro do lote da Venera 14, mostrando uma fina pluma de gás subindo de uma fenda irregular no terreno. O que era chocou a todos. A pista da fosfina, um gás fantasma que não deveria existir. Em 2020, algo estranho surgiu das nuvens de Vênus, que acendeu uma chama no mundo científico e rompeu décadas de silêncio. Astrônomos, usando radiotelescópios do Havaí e do Chile, detectaram sinais fracos, mas consistentes, de gás fosfina na alta atmosfera de Vênus. Astrônomos detectaram o gás fosfina, PH3, no planeta Vênus. Para o ouvido destreinado, isso pode parecer insignificante, mas, para os astrobiólogos,
foi algo surpreendente. Porque na Terra, fosfina quase sempre significa vida. Mas o que é fosfina e por que é importante? Fosfina é um gás tóxico e incolor. É inflamável, corrosivo e mortal para os humanos em grandes doses. Mas o que o torna cientificamente inestimável é sua história de origem. Na Terra, a fosfina é quase exclusivamente produzida por organismos anaeróbicos, como bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio, como pântanos, esgotos ou intestinos de animais. Esses micróbios não precisam de luz solar ou oxigênio. Em vez disso, eles sobrevivem decompondo material orgânico em condições escuras e severas. E ao fazer isso, liberam fosfina como um produto de excreção. Você pode produzir fosfina em um laboratório, mas isso requer alta pressão, calor extremo e condições altamente redutoras, do tipo que normalmente não se encontra na alta atmosfera de um planeta como Vênus. Então, quando telescópios detectaram um pico de absorção espectral nas nuvens venusianas, que correspondia à impressão digital química única da fosfina, isso levantou uma questão para a qual ninguém estava preparado para responder. O que poderia estar possivelmente produzindo fosfina nos céus de um planeta infernal como Vênus? 3 anos após essa descoberta de 2020, um dos pesquisadores que examinava silenciosamente as imagens desclassificadas da missão Venera tropeçou em algo bizarro. Uma imagem infravermelha restaurada da Venera 14 mostrou uma leve névoa subindo perto de uma fenda na superfície. Essa névoa não correspondia a nenhum comportamento atmosférico esperado. Quando ferramentas assistidas por inteligência artificial foram usadas para analisar digitalmente os dados espectrais associados àquela imagem, algo estranho surgiu. Uma assinatura de absorção estranhamente semelhante à fosfina. Ainda mais estranho foi um memorando soviético anexado à imagem de 1983 dizendo geometria da superfície e valores, espectrais inconsistentes com dados minerais conhecidos. Recomenda-se classificação e supressão até análise posterior. Os soviéticos haviam detectado algo que não entendiam. A assinatura do gás não correspondia ao dióxido de enxofre, monóxido de carbono ou aos outros componentes conhecidos da atmosfera tóxica de Vênus. E em vez de divulgar a anomalia, eles classificaram todo o quadro, enterrando-o sob sigilo militar por décadas. O que leva a uma possibilidade assustadora. A URSS pode ter registrado a primeira evidência de fosfina em Vênus há mais de 40 anos e escolheu não contar a ninguém. E é isso que torna isso tão perturbador. A fosfina não é apenas interessante, mas controversa. Após a detecção original em 2020, uma tempestade de debates começou na comunidade científica. Alguns argumentaram que o gás poderia se formar através de uma química não biológica exótica sob as condições de Vênus. Outros acreditavam que os dados estavam errados, mas, à medida que observações mais refinadas surgiam, a fosfina continuava aparecendo de forma consistente e teimosa, em altitudes onde as temperaturas eram mais amenas. É aí que fica assustador, porque a superfície de Vênus é um forno, mas suas camadas superiores de nuvens, cerca de 50, 60 quilômetros acima do solo, têm temperaturas semelhantes às dos trópicos da Terra. E é aí que a fosfina foi encontrada. Isso levanta questões que os cientistas nunca pensaram que estariam fazendo sobre Vênus. Existe vida microbiana aérea sobrevivendo na camada de nuvens? A vida evoluiu uma vez em Vênus, quando era mais frio e se retirou para os céus à medida que o planeta esquentou? Poderia Vênus abrigar a forma de vida mais alienígena imaginável? Uma que prospera em ácido sulfúrico e se alimenta de radiação? E agora que a fosfina está confirmada, e a névoa correspondeu às leituras químicas enterradas por décadas, o que fizemos foi sair e usar radiotelescópios para ver se conseguimos detectar a presença da molécula fosfina na atmosfera de Vênus. Isso levanta a questão: o que mais os soviéticos encontraram e nunca revelaram? Prova no padrão: colônias microbianas na superfície? Em 2023, imagens recém-desclassificadas e aprimoradas da sonda soviética Venera 13 foram processadas por processadores de inteligência artificial modernos. O que apareceu em um quadro paralisou a equipe de pesquisa. Através do terreno rochoso, formações hexagonais começaram a emergir, simétricas, repetitivas e distintamente organizadas. Não eram falhas de câmera ou corrupção de dados. O padrão era muito estruturado, muito natural, mas não geológico.
Cientistas cruzaram a formação com padrões conhecidos da Terra e encontraram uma correspondência assustadora: biofilmes. Na Terra, biofilmes são tapetes de colônias microbianas, organismos que se unem e formam comunidades padronizadas em ambientes extremos, como fontes hidrotermais, salinas ou até mesmo resíduos radioativos. Isso não foi a única coisa que fez os pesquisadores se atentarem. Esses aglomerados hexagonais se moveram ligeiramente em quadros sequenciais. Essas duas missões irmãs têm como objetivo entender como Vênus se tornou um mundo infernal, capaz de derreter chumbo na superfície, como se estivessem mudando de posição ou se reorientando. A superfície não era estática, mas se movia sutilmente. E o mais surpreendente, esses quadros não eram apenas visuais. Os sensores infravermelhos do módulo de pouso, que anteriormente haviam sido descartados como ruidosos ou defeituosos, mostraram um aumento na absorção de radiação, agora conhecido por estar ligado à fosfina, o mesmo gás associado à vida microbiana na Terra. A assinatura espectral desse aumento alinhou-se precisamente com a localização das formações hexagonais. Não era apenas um padrão estranho, era uma convergência visual, química e térmica. O tipo de evidência multicanal com que os pesquisadores sonham. Os cientistas estão entusiasmados com a possibilidade de encontrar vestígios de uma substância que pode conter pistas ao investigar a névoa de Vênus. E ainda assim, em um memorando interno classificado de 1983 do controle de missão soviético, este mesmo quadro foi marcado com uma nota assustadora. Em outras palavras, os soviéticos viram algo que não conseguiam explicar. E, em vez de anunciar uma descoberta, esconderam-na. Cientistas modernos agora acreditam que isso poderia ter sido a primeira evidência fotográfica de vida microbiana extraterrestre capturada em 1982, perdida em arquivos classificados por 4 décadas e descoberta apenas por acaso. O que é ainda mais perturbador é quanto tempo levou para o mundo conectar os pontos, que você não pode ir para Júpiter ou Saturno, você não pode ir para Mercúrio ou Vênus. Então, se quisermos ir a algum lugar e expandir nossa civilização, tem que ser Marte. 1982, a foto é tirada. 1983 é marcada para supressão. 2020, fosfina é detectada na atmosfera de Vênus. 2023, dados soviéticos desclassificados finalmente revelam os padrões correspondentes e picos de infravermelho. Todas as pistas estavam lá, mas ninguém as juntou porque ninguém estava procurando, até agora. Vênus pode não ser o mundo morto que imaginávamos. Em vez disso, pode abrigar sistemas microbianos inteiros, escondidos sob nuvens tóxicas ou agarrados às fendas de rochas derretidas. E podemos ter tido as evidências o tempo todo. Isso não é mais ficção científica. Sua história ressurgiu, e é só agora que percebemos que podemos ter fotografado vida alienígena em 1982 e nunca soubemos. E agora os cientistas da NASA estão aterrorizados. Por que os cientistas da NASA estão inquietos? Vênus sempre foi considerado um planeta cemitério, quente demais, hostil demais e violento demais para que a vida tivesse uma chance. Mas agora, com fotos desclassificadas, dados espectrais e vestígios de fosfina vindo à tona, essa crença está começando a desmoronar. E para muitos na NASA e na comunidade científica em geral, as implicações são profundamente perturbadoras. Se a vida microbiana, ou até mesmo indícios dela, podem existir em Vênus, um planeta com temperaturas de superfície quentes o suficiente para derreter chumbo, nuvens impregnadas com ácido sulfúrico e pressões que esmagariam submarinos, então todas as apostas estão fora. Isso significa que a vida não é delicada ou rara. Pode ser resiliente, adaptável e muito mais comum do que qualquer um ousou acreditar. Esta descoberta destrói mais do que apenas modelos científicos. Ela desmonta décadas de prioridades de missões. Bilhões foram canalizados para a exploração de Marte sob a suposição de que Marte, sendo mais frio e parecido com a Terra, oferecia a melhor chance de encontrar vida. Vênus era considerado um beco sem saída. Agora, essa suposição parece perigosamente falha. O choque é ainda mais profundo. Os cientistas estão começando a questionar os dados de missões passadas. Se a União Soviética registrou sinais de vida na década de 1980 e os rotulou erroneamente como ruído ou erro de instrumento, quantas outras missões podem ter feito o mesmo? Isso significa que muitas pistas foram ignoradas, não porque os dados estivessem errados, mas porque nossas expectativas estavam.
A ideia de que vida alienígena pode ter sido encontrada e enterrada há 4 décadas é mais do que frustrante. É um alerta. O processo científico não é imune a preconceitos. Durante a Guerra Fria, o sigilo e o orgulho nacional muitas vezes tiveram prioridade sobre a colaboração global. Mas, mesmo hoje, a política, as pressões de financiamento e a percepção pública podem desviar a pesquisa de verdades desconfortáveis. É por isso que algumas vozes, como a de Joe Rogan, estão fazendo perguntas difíceis. Se evidências de vida foram descartadas porque não se encaixavam em uma narrativa clara, então perdemos isso porque foi enterrado. Há também uma preocupação real e imediata com a contaminação. Com a possibilidade de uma biosfera venusiana, mesmo que microbiana, as apostas são maiores para as próximas missões. E se nossas sondas levarem bactérias da Terra para Vênus e vice-versa? Entre todos os vizinhos planetários da Terra, Vênus é definitivamente o mais estranho. A NASA e outras agências espaciais devem agora lidar com a ética da proteção planetária. O medo não é apenas encontrar vida, mas infectá-la, ou pior, trazer algo de volta. Essas preocupações transformaram Vênus de uma curiosidade científica em um quebra-cabeça de risco biológico. Pesquisadores agora defendem uma esterilização mais rigorosa das sondas, maior transparência de dados e coordenação internacional. O jogo mudou e ninguém quer repetir os erros do passado. Os cientistas da NASA não estão inquietos porque encontramos vida. Eles estão inquietos porque podemos tê-la encontrado há muito tempo e nunca percebemos. O que acontece agora? O planeta Vênus é incrivelmente bonito. O único problema? Vênus é um inferno. O súbito ressurgimento do interesse por Vênus abalou o mundo científico e a corrida espacial está mudando de acordo. Após décadas de quase silêncio, Vênus está de volta ao mapa. E desta vez, as missões não são apenas sobre geologia ou pressão atmosférica. Elas são sobre vida. A próxima missão, Veritas da NASA, está programada para orbitar Vênus e gerar mapas tridimensionais de alta resolução de sua superfície, algo nunca antes realizado nesta escala. Ela visa descobrir sinais de atividade vulcânica passada, movimentos tectônicos e possíveis assinaturas químicas que passaram despercebidas por missões anteriores. Mas, silenciosamente, muitos acreditam que a Veritas também estará procurando por bioassinaturas, em busca de pistas sutis de que Vênus pode não estar completamente morto. A missão Envision, da Agência Espacial Europeia, seguirá de perto com um conjunto avançado de radares e espectrômetros. Planeja investigar a atmosfera e o subsolo de Vênus, examinando composições de gases estranhas e revisitando os picos espectrais originalmente descartados por sensores da era da Guerra Fria. Os dados do Envision podem confirmar ou refutar as evidências há muito suprimidas que agora estão ressurgindo. Enquanto isso, o Chandrayaan-1 da Índia está em desenvolvimento, sinalizando um crescente interesse global em Vênus. Seus orbitadores fornecerão dados atmosféricos e análise química, oferecendo uma nova perspectiva imparcial sobre o que pode estar acontecendo neste mundo hostil. Ainda assim, a superfície parece ser muito jovem. Cerca de 1000 crateras de impacto foram encontradas, e elas estão distribuídas uniformemente ao redor do planeta. A Rússia também está supostamente revivendo uma missão ao estilo Venera, décadas após encerrar seu programa original. O motivo é possivelmente recuperar prestígio, possivelmente confirmar o que já pode ter sabido e escondido. No setor privado, empresas como SpaceX e Rocket Lab estão pensando em maneiras de enfrentar o desafio final, criando drones de alta pressão e sondas capazes de sobreviver mais tempo na superfície. A esperança é desenvolver máquinas que não apenas possam pousar e observar, mas talvez até coletar amostras e enviá-las de volta. Observações mostram que há algo brilhante no topo das montanhas, e a neve se encaixa nessa descrição. Mas essa ambição levanta uma das questões mais espinhosas que a ciência espacial enfrenta agora. Devemos? Há uma pressão crescente por transparência radical em todos os novos programas espaciais. Cientistas, éticos e o público estão exigindo acesso aberto a dados brutos, descobertas em tempo real e protocolos claros para lidar com sinais potenciais de vida. Após o que aconteceu com as fotos soviéticas desclassificadas, o sigilo não é mais aceitável. E, no entanto, uma verdade inquietante persiste em segundo plano. A primeira prova de vida alienígena pode já existir em imagens granuladas, notas esquecidas e fotos borradas armazenadas em arquivos envelhecidos. O que acontece agora não é apenas sobre Vênus.
É sobre o que escolhemos ver e o que ousamos admitir. O que você acha dessa descoberta? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Por favor, clique no botão de curtir se você gostou deste vídeo e inscreva-se para mais vídeos incríveis e inspiradores. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Nos vemos no próximo vídeo.